Olá, mais uma vez aqui estamos para conversarmos sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de tratarmos do tema, queremos dividir com vocês um poema que está no livro Para Sempre, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelos espíritos Euríclides Formiga e João Capede. O poema intitula-se Luz no Mundo. É uma prece. Senhor, sois minha luz, minha alegria, a paz que me acompanha no caminho, o abrigo aconchegante em que me aninho, em meio às provações de cada dia. Sois a sublime estrela que me guia entre as sombras do escuro tovelinho, o bálsamo de amor que de mansinho as minhas grandes dores alivia. Sois a voz da verdade que me exorta, a mão que me sustenta e me conforta, no serviço do bem almo e fecundo, dentro em minha alma que se eleva em prece. Sois o sol da esperança que me aquece, abençoando a vida sobre o mundo. Bem, o duelo está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós sabemos que a história humana, desde os momentos mais primitivos, ela está recheada de disputas, de conflitos, né? Disputa por espaço, por terra, por pessoa, por sentimentos, né? Por posse. E em tantos milhões e milhões de anos da presença do homem criado por Deus no orbe terreno, grande parte do tempo histórico tem se dado do período que gostaríamos de dizer seria o período da infância, né? E aqui Kardec vai colocar o duelo, que na verdade está sendo tratado em 5 textos. E aí a gente poderia perguntar, mas por que trabalhar o duelo? Se hoje não é mais uma prática vivenciada por nós, pela humanidade. É uma prática que faz parte do passado. Pois é. Jesus, quando veio até nós, o pedagogo por excelência, veio para nos ensinar a amar, a perdoar, nos mostrar que somos filhos de Deus, nos mostrar a divindade
que existe dentro de cada um de nós e que estamos num caminho, né? A nossa vida enquanto espírito imortal é uma viagem desde o momento em que fomos criados até os momentos mais sublimes, angélicos, quando chegaremos a ser espíritos puros e estarmos verdadeiramente com o nosso Pai, com Deus. No primeiro texto, Adolfo, bispo de Argel, Marmande, de 1861, inclusive ele vai falar no início, ele vai falar da vida humana como uma viagem. Como uma viagem. E essa viagem, ela segue um caminho. Deus, quando nos cria, como já foi dito, nos cria para seguirmos esse caminho ascensional rumo à perfeição. E é claro que esse caminho, dependendo das nossas condições, mas principalmente do período da infância da humanidade, ele se caracteriza fundamentalmente por obstáculos, por problemas, por dores, por provações. E nós, humanos, milenares, a gente vem de disputas, de brigas, né? De períodos muito instintivos, caracterizados mais pela vida animal mesmo. E no caso do duelo, que aqui ele coloca como um crime aos olhos de Deus, ele diz: arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria, é um crime. É, na verdade, uma posição, um comportamento ridículo de uma suprema loucura dos homens. E olhe que o duelo, ele é uma prática mais precisa da Idade Média. A gente vai encontrá-lo principalmente a partir dos séculos 11, 12, né? Isso depois de muito caminhar da humanidade. E ele vai dizer que, principalmente para nós, hoje, em que estamos vivendo já, eu diria, a adolescência da humanidade, ele é, o duelo, um crime que é reconhecido pela própria legislação humana como legislação imperfeita. O Espírito vai dizer, o bispo de Argel, que nós não podemos
sermos juízes em causa própria, né? E que, como já foi dito, Jesus veio nos ensinar a perdoar para sermos perdoados, principalmente nessa relação com as leis de Deus. E vem dizer que cultivar em nossos corações o reino de Deus não pode ser, não pode ocorrer através de lutas sanguinárias. Aqui ele fala, ó, sangue, né? Inclusive rancor, discórdia, guerra, e que os homens só irão admitir a disputa entre si conforme as leis de Deus na prática do bem. E aí não seria nem disputa, né? Disputa para praticar o bem. Não é disputa, não é competição. É uma prática de harmonia, né? Conforme as leis de Deus. Santo Agostinho, no texto 2º, ele vai dizer que o duelo ele é uma prática, uma prova de covardia moral, semelhante ao suicídio, né? Quando a pessoa não consegue enfrentar os problemas de uma forma mais adulta, de uma forma mais serena, de uma forma mais humana. E aí ele vai citar, inclusive, aquela passagem do mestre, quando Pedro puxa a espada para ferir o soldado no jardim das oliveiras, né? E Jesus diz assim: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. E aí, já mostrando a lei de causa e efeito. Inclusive, mostrando também, mais na frente, quando ele diz assim, que nós humanos iremos nos perguntar: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Como nódoa, né? Como sombra armazenada, né? Lá no fundo do nosso ser. E aí ele vai dizer, Santo Agostinho, mais na frente, quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhes tende feito? Não somente o machucartes, né? O homem, o ser humano,
machucar-te com espinho e lança, mas também o pregaste na cruz, em meio à agonia. E ele, o Cristo, que veio nos demonstrar que a vida terrena, material, passa, que aqui é um exercício de aprendizado das emoções, da sensibilidade. Ele vai, já no final da sua experiência terrena, dizer: Pai, perdoai e orai. Perdoai aqueles que não sabem o que fazem. Né? E pedir para nós também perdoarmos e orarmos por aqueles que nos ofendem. Bom, então Santo Agostinho vai dizer que é uma covardia moral. Vai ter um outro texto aqui, que é do Espírito Protetor, Bordeaux, 1861, que vai dizer que o duelo é um suicídio, né? Para o duelista habilidoso, perito na arte, é um assassinato praticado a sangue frio, com toda a ação planejada, pois ele está certo do golpe preciso que dará. Para o adversário, quase certo de morrer em razão de sua frieza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. E aqui é interessante, que é bom que a gente diga, o duelo como prática medieval, e a gente se refere à Idade Média como Idade das Trevas, né? Mas a Idade Média é recente. Se nós formos analisar do ponto de vista histórico, é recente. Né? A prática do duelo é muito diferente, por exemplo, das práticas mais primitivas de disputa de espaço, onde as pessoas, os grupos humanos, os agrupamentos mais primitivos disputavam com pedra, né? Com pau, né? Com o próprio corpo. Né? O duelo já é uma prática, eu diria mais, como diz o texto, mais planejada, mais fria, né? Mas tudo isso tem como causa primordial o nosso egoísmo, o nosso rancor, a nossa maldade, o nosso egoísmo, orgulho, né? Todas essas doenças, ambição, desejo de posse, tudo isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar a superar. Santo Agostinho, ainda, no último texto, ele vai dizer assim: acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança,
mata no momento de desespero. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que entre o insulto e a reparação existe sempre um tempo para se refletir. Aí ele ainda diz: ele, o duelista, age, portanto, fria e de uma forma planejada. Agora, como eu disse, por que tratar deste tema? E deste capítulo, amai os vossos inimigos. Porque, na verdade, a gente costuma dizer que o pior inimigo é o que está dentro de nós. O pior inimigo são, na verdade, são os nossos vícios, né? As nossas feridas mais profundas, né? Os vícios morais, a violência, a impulsividade. E aí a gente pergunta: será que o duelo se acabou? Será que a humanidade ainda não vive se duelando? Né? Nós mudamos a forma de luta. Nós ainda vivemos uma civilização da guerra, da disputa, do domínio, de nações sobre nações, onde pessoas, dirigentes, grupos, desde os grupos menores, onde se instala aquilo que a gente chama de micropoder, como dentro do próprio lar, até as instâncias maiores, com os dirigentes maiores das nações, que de repente estruturam, pensam, articulam, como às vezes decretar uma guerra, como interferir no outro povo, estudam, né? Portanto, dentro de nós existe aqui sentimentos, né? Atavismos de milhões e milhões de anos de história, de encarnações, de vivências, de práticas violentas. Evidentemente que nós não podemos aqui falar do ser humano apenas como um ser violento, não. Até porque somos seres divinos, criados para amar, para sentir, para contemplar, para perceber a beleza da natureza, a beleza do outro, para desenvolvermos a cooperação, a fraternidade, a paz, a harmonia.
E na verdade isso é o que caracteriza o homem, caracteriza a vida de todos nós enquanto espíritos imortais, sabe? Porque a lei fundamental do universo, do cosmos, é a lei de amor, é a lei de harmonia, é a lei de equilíbrio, sabe? Nós temos aqui um outro texto. Esse texto é de Francisco Xavier, ditado em Bordeaux, 1861. E é um texto em que ele vai abordar mais essa preocupação nossa de hoje, dos dias de hoje, né? Dos estágios mais recentes da civilização. Ele começa assim: que opinião terão de mim, dizeis frequentemente, se recuso a tirar a satisfação que me é cobrada, ou se não a exigir daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados moralmente, né? Os homens atrasados vos censurarão. Mas os que são mais esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agiste com verdadeira sabedoria. Então hoje a gente acha até estranho quando alguém não enfrenta a agressão, né? A gente até costuma dizer que essa questão de oferecer a outra face mostrar, por exemplo, a paz no olhar, são características dos sábios. Mas, na verdade, isso deve ser uma prática humana, nossa, coletiva. Aqui, por exemplo, em um dos textos ele vai dizer: enquanto nós humanos estivermos derramando sangue em disputas aqui na Terra, nós ainda não teremos construído o reino de Deus dentro de nós. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos ainda refletir muito sobre essas práticas que a gente chama de práticas mais antigas, mas que na verdade nós, como eu disse anteriormente, nós estamos na fase da adolescência, né? Onde a gente já reconhece
o erro, já percebe que erramos e continuamos errando, continuamos agredindo a natureza, os animais, nossos irmãos. Portanto, quando é colocado aqui, neste capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos, mostrando o quanto ainda somos doentes, o quanto ainda precisamos caminhar, o quanto ainda precisamos não só entender a mensagem do Cristo, entender o Evangelho racionalmente, mas vivenciá-lo nas nossas práticas, nas nossas ações, dominar as nossas emoções, silenciar, sabe? Silenciar diante da crítica. Por exemplo, hoje nós temos o instrumento de comunicação, nos últimos tempos, tem avançado de uma forma grandiosa, grandiosa. Mas, se você pega hoje, se você observa os grupos de comunicação, como Facebook, etc., a própria mídia mais especializada, você percebe o duelo presente. O duelo presente. Pessoas denegrindo as outras, sabe? Massacrando o outro, acabando com a honra do outro, honra nesse aspecto, né? Um aspecto do caráter, do respeito ao outro. E concluindo, ele vai dizer aqui, Francisco Xavier, o Espírito de Tua Mensagem, 1861, ele diz assim: quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras aos ensinamentos de Jesus. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Esse princípio ele é fundamental, né? Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Aí então desaparecerão todas as causas de desavenças e com elas os duelos, tanto no sentido clássico do termo, em que friamente se coloca na frente do outro a uma determinada distância, os dois armados, planejados, com juiz e tudo, para deflagrar, né? Para iniciar
na verdade, é uma disputa fria, onde um e o outro atiram. E também, quando nós chegarmos a vivenciar dentro de nós este princípio do Mestre, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem, nós vamos realmente chegar a um estágio de vida em paz, de convivência pacífica, amorosa, respeitosa, não é? Sadia. Ele diz mais aqui, não é? Desaparecerão todas as causas de desavenças e com ela os duelos e também as guerras, que não passam de duelos entre povos. É isso, meus irmãos. Vejamos o quanto é necessário ainda nós superarmos essas práticas violentas, essas práticas que ainda brotam de dentro de nós, através do desequilíbrio, através da prática da agressão. E aí, precisamos chegar na fase do abraço, do respeito e do carinho. Muito obrigado.